Vamos rir um pouquinho. O senhor Carlos Bolsonaro foi jogado de lado na campanha do Bolsonaro. Inclusive, começou a sair notícia na mídia essa semana de que integrantes do partido do Bolsonaro, o PL, que é o partido daquele bandido Valdemar da Costa Neto, eu posso falar bandido porque ele foi condenado e preso já, então é bandido. Eles começaram a comemorar que o Carlos Bolsonaro foi jogado para escanteio. Ele não faz parte da campanha do Bolsonaro. Tava tendo uma briga muito forte entre o Carlos e o Flávio Bolsonaro nos últimos meses. O Flávio ele queria que o pessoal profissional tomasse conta da campanha do Bolsonaro. E o Carlos não. O Carlos queria que ele tomasse conta de toda a campanha do Bolsonaro. Então eles acordaram que cada um ficaria no seu quadrado. O marqueteiro profissional ia fazer as inserções para rádio, televisão e cuidar da agenda e da articulação do Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro ia cuidar das redes sociais. Já que o Carlos acha que as redes sociais vão eleger o Bolsonaro novamente, você cuida das redes sociais, o marqueteiro acha que o que pode eleger o Bolsonaro novamente é uma campanha profissional, então ele cuida da parte profissional da campanha. Porém, depois desse acordo, o Carlos Bolsonaro continuava dando palpite na parte política e na parte profissional da campanha. Por exemplo, quando o Bolsonaro gravou um vídeo, que foi a primeira inserção dele em TV, que foi no mês passado, em que ele falava sobre família e tudo mais, o Carlos Bolsonaro fez um comentário público no Twitter, em que ele dizia o seguinte: eu não falo nada, essas campanhas, ele falou que era um lixo a campanha, falou um monte da campanha, assim, publicamente, fez até vídeo aqui rindo. Pois bem, no dia seguinte o Flávio Bolsonaro respondeu ao Carlos numa entrevista em que ele estava dando, também em vídeo, mostrei o vídeo aqui, que ele falava, o Carlos que fique no quadrado dele. Tá? Aí agora o que aconteceu? Nos últimos meses, principalmente nas últimas 2, 3 semanas, o Bolsonaro tá apanhando muito nas redes sociais. Tá apanhando muito. O Lula tá nadando de braçada nas redes sociais. Então, o Carlos começou a ficar cada vez mais e mais e mais isolado. Primeiro, ele percebeu que foi perdendo a moral, porque, uma coisa é você é o cara das redes sociais aí, e vocês estão ganhando de todo mundo, o Bolsonaro tem interação positiva, engajamento altíssimo, tá virando votos usando as redes sociais. Outra coisa, você é o especialista de rede social e o Bolsonaro tá apanhando do Lula. O Lula que até, vamos lembrar, 2, 3 anos atrás, eu, Thiago, era o que mais encampava a campanha para que o Lula começasse, o pessoal da campanha do Lula, do PT, começasse a usar as redes sociais, porque as redes sociais viram muitos votos. Pois bem, o PT e o Lula começaram a se profissionalizar nisso e agora estão ganhando do Bolsonaro, no terreno do Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui algumas notícias, você vai ficar embasbacado ou embasbacada, chocado de como o Lula está ganhando. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, aproveita, curte o vídeo, enquanto eu vou selecionando aqui as notícias, vai se inscrevendo aí no canal, porque você se inscrevendo, exatamente, o YouTube é uma rede social também, de vídeos. Se você se inscreve, o nosso alcance aumenta e o YouTube começa a mostrar os vídeos pra gente que não é inscrita no canal, seja na página inicial no YouTube ou como vídeos sugeridos depois. Por isso é importante que você se inscreva. Agora eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Primeiro, algumas notícias que saíram na mídia sobre o Lula. Então vamos lá. O primeiro, 3 semanas atrás isso aqui, viu? Por que Lula vai melhor que Bolsonaro na estreia no TikTok? Aí, ó, em sua primeira semana, o petista tem mais curtidas, compartilhamentos e comentários que o seu rival que está há muito mais tempo na rede. Isso 3 semanas atrás. Agora vamos lá. Aqui, antagonista, que é os oficiais lá do Sérgio Moro, antipetista. Aí, Lula engaja no TikTok. Vídeo feito no interior de Pernambuco com o relato de Maria Xavier Feitosa fez o petista ganhar atenção na rede social popular entre os jovens. Tá vendo aqui, ó? Texto do antagonista. O vídeo foi visto já por mais de 7 milhões de pessoas. Tá. Aí, olha só, pela primeira vez, Lula lidera no último bastião digital de Bolsonaro. Por que o último bastião? Porque o Lula começou a passar o Bolsonaro em interações positivas no Facebook e no Instagram. Aliás, em proporção de curtidas comparado com o número de seguidores, o Lula ganha do Bolsonaro no Instagram já faz muito tempo. Bolsonaro tem um número de seguidores muito maior e o número de curtidas e comentários nas publicações dele não é maior na mesma proporção. Some-se isso ao fato de que ele é presidente e de que boa parte dos comentários são comentários negativos ao Bolsonaro. Então, muitos robôs conseguem ver o tipo de... Consegue analisar por cada comentário o tipo de sentimento que tem um comentário. Por exemplo, se você vai lá no Facebook do Lula, o Lula publica uma coisa e fala, Lula 2022, o vai e põe que ele é o sentimento de confiança, de alegria, alguma coisa assim. Se você falar, o Lula melhorou a vida do povo, aí a pessoa, o robô sabe, melhorou,
vida, Lula, ele consegue saber mais ou menos o sentimento de cada comentário. Nos comentários do Bolsonaro tem muito sentimento negativo, pelo menos 30 a 40% das interações com o Bolsonaro são revolta, tristeza ou alguma coisa negativa com o Bolsonaro, ou seja, engajamento negativo. Muita gente fala, engajamento conta, até conta, qualquer tipo de engajamento conta, mas engajamento negativo, quando você está analisando eleitoralmente uma coisa, vamos lembrar, o Bolsonaro e o Lula não são artistas, cantores, atores que precisam de qualquer engajamento para estar na mídia para conseguir novos trabalhos e novos patrocínios, como por exemplo a Anitta. Isso é uma coisa que a Anitta, na análise dela, ela às vezes se confunde. Ela acha que todo engajamento negativo ou positivo é bom. Não é para um político. O político precisa de engajamento positivo. Se você é um político candidato a qualquer cargo e toda postagem sua tem 100 mil comentários, todos te xingando, eu vou te falar, você não vai ser eleito ou eleita. Se você é um artista, cantor, cantora, influencer e todos os seus vídeos têm 100 mil comentários te xingando, olha, tem uma boa chance de algumas pessoas começarem a te defender, simplesmente por defender qualquer atrocidade que você faça, e aí você consegue ganhar alguns patrocínios. Então é diferente. No caso do Bolsonaro, analisando eleitoralmente, a interação com o Bolsonaro é negativa. Por isso o TikTok era o último dos bastiões do Bolsonaro. Era o último lugar onde o Bolsonaro ainda ganhava do Lula. E o Bolsonaro não ganha mais. E o Lula conseguiu um vídeo que tem mais visualizações que todos os vídeos do Bolsonaro. O Bolsonaro não conseguiu até hoje. Veja bem, o Carlos, aquele que é o especialista em redes sociais, até hoje não conseguiu um vídeo que tivesse mais de 7 milhões de visualizações como o vídeo do Lula. Aliás, vou ver agora em tempo real quantas visualizações tem o vídeo do Lula. Ó, tá aqui, ó. 7,6 milhões de visualizações. Bolsonaro não tem nenhum vídeo com esse número. Eu vou até mostrar aqui qual é o vídeo, para você ver qual é o vídeo aqui, ó. Vamos lá. O companheiro tá de volta e Serra Talhada e o Nordeste e o Brasil tava precisando dele. Para matar tanta fome que tá no mundo, é muita fome que existe e sede também. Lula, você tirou o cavalo e o jumento e deixou o homem do carro e na moto e não pode mais rodar. Não pode comprar gasolina, Lula. Ou vende ou Ferrugem vai comer. Lula, Pernambuco, Serra Talhada, tá pedindo socorro a você. Está lhe pedindo socorro. Volta rápido que nós estamos à tua espera. E esse povo tá todo te esperando, Lula. Olha, Lula, a multidão de gente que tem em Serra Talhada te esperando. Lula, eu nunca esqueci da cisterna, Lula. Aquela cisterna que tu fizesse. Que a gente não tinha onde botar água, gente. Volta, Lula. Lula tá de volta, gente. Ele vai voltar. Tá aqui, esse vídeo aqui, mais de 7 milhões no TikTok. Isso fez com que o grande especialista de redes sociais, o senhor Carlos Bolsonaro, fosse afastado definitivamente da campanha do Bolsonaro. Agora ele só cuida das redes sociais e ele começou a ser questionado pelo pessoal do PL, porque os marqueteiros profissionais do PL estão falando, peraí. A gente quase não tinha voz sobre a campanha do Bolsonaro. A gente só começou a ter voz e decidir agora o que acontece na campanha porque o Bolsonaro está levando uma lavada nas pesquisas, então tiraram o Carlos Bolsonaro e agora o pessoal marqueteiro da campanha, nós, os profissionais, podemos falar sobre a campanha do Bolsonaro, as articulações, o que o Bolsonaro deve falar ou não nos discursos. Apesar de que o Bolsonaro não, vamos lembrar, o Bolsonaro não ouve o que os marqueteiros falam, entra por aqui e sai por aqui. Tá, aí os marqueteiros falam, a única parte que a gente não pode tocar é a parte das redes sociais, que lá tem o maior especialista do Brasil, que é o Carlos Bolsonaro. Porém, tá levando uma surra nas redes sociais do Lula. Não tá dando, tem que tirar o Carlos também do controle das redes sociais. Só que o Bolsonaro, ele não tem moral, Jair, para pedir pro filho dele, me dá aí as senhas das redes sociais que eu vou dar para os marqueteiros profissionais tomarem conta. Ele não tem essa moral. Por quê? Porque o Carlos, uma vez,
os dois brigaram, exatamente por conta disso, dos posts que o Carlos fazia na rede social e no Twitter principalmente, e o Jair Bolsonaro não gostava, o Carlos Bolsonaro trocou a senha do Twitter do Jair Bolsonaro e ficou 3 dias sem atender os telefonemas dele. Foi para o Rio de Janeiro, se trancou lá na casa dele, que é a casa 38 do condomínio Vivendas da Barra Pesada, se trancou lá na casa dele e não respondia às ligações. E o Jair Bolsonaro fica com medo que o filho cometa uma loucura. Algumas pessoas dizem que ele pode tentar suicídio, pode tentar fazer alguma coisa contra ele mesmo. Não sei, suicídio, alguma coisa assim, mas eu já vi matéria na mídia que fala sobre isso. Tá, que usa essa palavra inclusive. Tá, o Bolsonaro, por conta disso, ele não vai poder afastar o Carlos, mesmo se for um desastre total. Se esse desastre nas redes sociais continuar por mais tempo, ele não consegue afastar o Carlos. O Carlos é muito habilidoso em organizar os grupos do Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio tem mais de 10 mil grupos de WhatsApp em que eles disparam as narrativas do Bolsonaro e conseguem fazer aquilo circular entre o bolsonarismo. Ele também foi muito habilidoso em fazer uma coisa que foi utilizada pela extrema-direita nos Estados Unidos, que é criar uma rede gigantesca de blogs e sites especializados em fake news. Esses blogs e sites fazem o quê? Eles publicam, de cada 10 notícias, 8 são verdadeiras. Com um viés de extrema-direita? E sim. Eu ia falar yes. Eu falei Steve Bannon, já veio inglês na cabeça, tá uma loucura. Com um viés de extrema-direita? Sim. Mas notícias verdadeiras. As outras duas? Não. Aí é fake news mesmo. Aí é coisa inventada, coisa distorcida. Coisa distorcida é quando você pega uma notícia verdadeira e você dá a notícia de um jeito que parece que é o oposto do que é a notícia. E o bolsonarismo é especialista nisso. Então, eles fazem isso e não é um ou dois. São dezenas de sites de fake news bolsonaristas. Muitos pegam até gente da esquerda desprevenida. Eu vejo gente em grupo de WhatsApp de esquerda, às vezes, colocando o link desses sites, de notícia até verdadeira, às vezes de notícia falsa também, mas às vezes notícia verdadeira, em vez da pessoa colocar lá do Brasil 247, da revista Fórum, do próprio Plantão Brasil, ou da grande mídia, coloca de um site bolsonarista. Quando eu vejo aquilo, eu já sei, essa pessoa está recebendo notícia desse site e quando receber uma fake news desse site vai achar que é verdade. Muita gente acaba caindo nessa. Então, nisso, o Carlos Bolsonaro é habilidoso. Já na gestão das redes sociais, está um desastre total. O Lula está nadando de braçada. Eu vou te mostrar aqui, eu mostrei na semana passada, vou te mostrar novamente, uma análise do Twitter. Aí você vai entender. Eu tinha mostrado na semana passada, essa é de 2 dias atrás. Essa é da sexta-feira. Então, você olha aqui, ó. Tá aqui Lula e Bolsonaro. Vou até fazer assim, ó, pra ficar... Não ficou maior. Pois bem. Aqui Lula e Bolsonaro. Aí você vê, caramba, Thiago, parece que a bolha aqui do Bolsonaro é maior. Na verdade, ela é mais densa, mas ela não é maior. Por quê? Eu já vou te explicar por quê. A bolha do Lula, ó, tá aqui, ó. Quem quiser, siga aqui, ó, o pessoal aqui, nós e Conexões. A bolha do Lula, você vê aqui, vermelho, é a vermelha. Tem 42 mil contas. A bolha do Bolsonaro tem 39 mil contas. Só a do Lula tá maior. Só que tem uma coisa, pelo menos 20% dessa bolha do Bolsonaro é de robôs. Então, olha só o tanto de conexões. Conexão é o seguinte, eu vou te mostrar aqui no cantinho. Você deve ver que tem uns pontinhos bem pequenininhos aqui, ó. Bem pequenininhos, tem vários pontinhos aqui. Dá pra ver? Eu vou ver se foca aqui direito a câmera. Aqui, cada pontinho desse é uma pessoa. É uma pessoa que curtiu ou comentou ou compartilhou algum post referente ao Lula. Ok. Então, em média, cada uma dessas 42 mil contas se engajou 4,44 vezes. Já as do Bolsonaro, 7,34. É por isso que quando você vê o gráfico, parece que a bolha verde do Bolsonaro está mais densa. Por quê? Porque mais ou menos 10% dos robôs são responsáveis por praticamente 50% a 60% das conexões, ou seja, dos engajamentos. Então, às vezes tem um robô só, ele se engaja com 200, 300 publicações. Aí você imagina que são alguns milhares de robôs. Então fica uma coisa bem densa, muito engajamento, mas com menos contas. E aí se você subtrair o número de robôs do total, aí é que o Bolsonaro perde de lavada. Isso no Twitter, que era uma rede que até um ano atrás o Bolsonaro dominava. Ele tinha 60%, 70%. Em 2018 ele tinha 80%, 90% no Twitter. E agora ele tá apanhando. Aqui teve uma outra que ficou em primeiro no Twitter o dia inteiro, que era Bolsonaro na cadeia. Aqui tá, inclusive, ó, eu tô aqui do lado do Lula. Dá pra ver aqui, ó. Thiago Resiste. Eu sou o único que tem a mesma cor do Lula porque os seguidores são os mesmos. Aí você vê, ó,
cada um desses pontinhos aqui, ó, vou colocar perto de mim do Lula, ó, tá aqui o T de Thiago e o Lula, cada um desses pontinhos é uma pessoa que se engajou. Então o Bolsonaro tá perdendo de lavado. Ó, eu, Thiago, tenho 100 mil seguidores no Twitter, aliás, siga-me lá. Eu ontem, com algumas outras contas também, não tem muitos seguidores, começamos a colocar Lula presidente, falando para as pessoas, ó, digita aí, Lula presidente, se você tá com Lula. Pois bem, a gente chegou em primeiro do Twitter. O Bolsonaro ligou os robôs o dia inteiro e ele ficou em primeiro por mais ou menos 1 hora. Quando o Bolsonaro chegou em primeiro, eu e mais umas pessoas falaram, ó, vamos começar a falar Lula presidente. Se você é Lula, digita isso aí. A gente chegou em primeiro em menos de 1 hora, a gente já estava em primeiro e ficou em primeiro a noite inteira no Twitter. Sem robôs, sem precisar de nada do que faz o Bolsonaro. E olha, que se a gente tivesse investimento para ter robô, aí eu vou falar, aí a gente ganhava de lavada, mas nem precisa, porque a gente já está ganhando. Quer dizer, o Carlos Bolsonaro está um desastre, agora ele está sendo jogado de escanteio e a pressão maior é para que ele seja retirado totalmente da campanha do Bolsonaro. Como o jogo virou, hein? Você imaginava isso? Comenta aí você. Você imaginava isso 2, 3 anos atrás? Olha, ninguém falou tanto quanto eu que a esquerda tinha que se modernizar. Ninguém. Nossa, Antes de alguém falar sobre isso, em 2019 eu já falava, eu ia no 247, eu ia no DCM, é tudo que é lugar, porque eu sabia que tinha chance de mais gente do PT assistir. Falar, vocês têm que investir em rede social. Aí eu conversei com o pessoal lá, eles começaram a investir. Tá aí, ó. Investiram, tá dando resultado. Isso vai virar muito voto, principalmente as aparições do Lula no TikTok, que é mais visto por gente jovem. E o Lula já tá ganhando do Bolsonaro. Aliás, inclusive eu, Thiago, tô ganhando do Bolsonaro no total de visualização. Vou mostrar o meu TikTok e peço aí que você siga lá. Tá aqui, ó. Aqui, meu TikTok. Aqui, inclusive o último vídeo que eu publiquei, ó. Thiago aqui, 359 mil. O último vídeo que eu publiquei, ó, tem o quê? 1 milhão de visualizações. Vídeo em menos de 24 horas? Não, em 24 horas. Pois bem, peço aí que você siga não só lá, mas aqui no YouTube. E vamos pra cima desses bandidos. Nós venceremos, viu? Falou!